próximo item aí do nosso curso, gente, a gente vai estudar as potências com expoente negativo, ok? Você deve ter se perguntado anteriormente, né? Quando a base é negativa, o expoente pode ser que seja negativo também, né? Por que não? Então, vamos analisar a seguinte situação. 5 elevado a menos 2. E aí, gente? 5 elevado a menos 2, como a gente resolveria isso? A gente aprendeu o quê? Que esse sinalzinho aqui, esse expoente, né, esse númerozinho que fica na parte de cima, ele serve para mostrar a quantidade de vezes que a base vai se repetir. Lembra disso que a gente falou? Nesse caso, como que o 5 ele vai se repetir menos 2 vezes? Não tem como, isso não faz sentido eu falar, ó, hoje eu já bebi água menos 3 vezes. Não faz sentido, né, gente? Ou quando você fala a quantidade de vezes que algo vai se repetir, normalmente é um número positivo. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Mas por que menos 2 vezes? Como a gente faria essa conta, né? Qual seria o resultado? 10 elevado a menos 1. Vou repetir o 10 menos uma vez? O que significa esse expoente negativo, pessoal? O que está significando isso aí? Por último, 1 elevado a menos 5. Quanto que dá isso? 1 elevado a menos 5. Vou repetir o 1 menos 5 vezes? Não sei, né? Mas a gente vai trabalhar um pouquinho com isso e eu vou tentar desenvolver em vocês o porquê de, na matemática, nós termos uma regra bem específica para as potências que têm o expoente negativo, ok? Então, antes de saber resolver, a gente vai analisar um esqueminha a seguir, ok? Analisa comigo aqui. Primeira coisa, eu tenho aí uma unidade, tá bom? Pensa nesse retângulo como uma unidade. Eu vou pegar essa unidade e vou dividir ela em duas partes, ok? Então, pensa comigo, vou pegar uma unidade e vou dividir ela em duas partes. Dividindo ela em duas partes, a gente fica aqui, ó, com meia parte aqui, né? Um meio, uma parte de duas, e aqui eu também tenho outra metade, né? Outra meia parte, ok? Agora eu quero pegar só essa parte de azul, tá bom? Ó, porque 1 dividido por 2 vai dar meio, ou seja, vai dar essa partezinha de azul, ok? Eu vou pegar só essa metade, então, e vou dividir por 2 de novo, ok? Presta atenção comigo, eu tô pegando e dividindo por 2 novamente, dividindo na metade, ok? Então, é como se eu pegasse, ó, dividisse aqui na metade, ó, e dividisse aqui na metade de novo. Show? Então, a gente ficou com quantas partes? Olha, 4 partes, ok? Eu peguei metade e parti em 2 de novo. Então, eu fiquei agora com 1/4, ok? Uma parte de um total de 4 partes. Agora, eu vou pegar esse 1/4, né? Vou pegar e vou dividir por 2 novamente. Dividindo por 2 novamente, agora a gente vai ter 1/8. Por quê? Eu peguei, ó, e dividi tudo na metade, ó. Presta atenção comigo. Então, eu fiquei no total com 8 partes, ok? Selecionando, né, só uma. Então, a gente tem aqui, ó, 1/8. Você deve estar se perguntando, por que você está mostrando isso pra gente, professora? Não estou entendendo por que a gente está vendo isso. Porque a gente vai usar um pouquinho desse conceito agora na parte das potências. Então, quero que isso fique bem fresco na cabeça de vocês. Por quê? Se eu pego 1 e divido por 2, ok? Tenho 1 e dividi em 2. O resultado vai ser 1 sobre 2, vai ser metade. Isso aqui é 0,5, metade de 1, ok? E se eu pegar metade e dividir na metade de novo, ok? Tô pegando essa metade e dividindo na metade de novo, a gente vai ter 1/4, que é 0,25, ok? Ó, é a metade do anterior. Show? E se eu quero dividir esse 1/4 na metade novamente, eu fico com 1/8, ok? Ó, dividi por 2 de novo. Fiquei com 1/8, que equivale a 0,125, ok? Que é a metade do anterior.
Show? Então, o que eu quero que vocês pensem? Que sempre quando a gente vai dividindo uma fração, ok? Eu tô pegando essa fração e dividindo ela por 2, a próxima fração, ó, o denominador é o dobro. Ó, vou apagar aqui só para esclarecer para vocês, tá? Ó, aqui o denominador era 2. Eu dividi por 2, o denominador virou 4. Eu dividi por 2 de novo, o denominador virou 8. Se eu dividir por 2 novamente, o denominador vai virar 16. E assim por diante, tá bom? A gente vai usar um pouquinho desse conceito. Se quiser, volta aí e vê de novo. Tenta entender esse desenho, que eu acho que vai ser muito importante pra gente seguir, ok? Então, vamos lá. Potência de expoente negativo. Vocês lembram que a gente já usou esse esqueminha aqui, bem lá atrás, quando eu estava falando do expoente zero. Eu falei para vocês lá atrás que todo número elevado a zero é igual a 1, ok? Então, eu vou usar esse mesmo raciocínio agora para a gente estudar o expoente negativo, ok? Repara que o último termo que a gente fez aqui foi o 2 elevado a zero, que é igual a 1. Antes do zero, né? Porque repara que a gente está descendo, né? Ó, do 5 a gente desceu para o 4, do 4 descemos para o 3, do 3 descemos para o 1, do 2 descemos para o 1, do 1 a gente desceu para o 0. Se eu quiser descer de novo do 0, eu vou descer para o menos 1, ok? Então, se eu descer de novo, eu vou descer para o menos 1. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. Lembra da reta numérica, né? Ó, vou colocar a reta aqui, ó, que é o 0. Aqui é o 1, 2, 3, aqui é o menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim por diante. Então, eu estou aqui diminuindo uma unidade, do 0 para o menos 1. Vocês lembram o que acontece, né? Daqui para cá, dos resultados. A gente já tem aqui do lado, né? Ó, a gente sempre vai dividindo por 2, porque a base é 2, né? Ó, porque a base é 2, a gente vai sempre, então, dividindo por 2. Então, aqui nesse caso, eu também vou ter que dividir o 1 por 2, né? Eu vou pegar o 1, que é o nosso resultado, e dividir por 2. Se eu pego o 1 e divido por 2, a gente acabou de ver no esqueminha dos desenhos e dos retângulos, isso vai dar 1 sobre 2, ok? Lembra disso, 1 sobre 2. Agora, eu quero descobrir quanto é 2 elevado a menos 2. Ó, do menos 1, eu abaixei mais uma unidade agora para o menos 2. Lembra que os resultados aqui a gente vai achar dividindo sempre por 2, né? Ó, igual a gente fez anteriormente aqui do lado. Se eu pego 1 sobre 2 e divido por 2, a gente viu lá nos desenhos que vai dar 1 quarto, ok? Que é a metade de 1 sobre 2, que é a metade de 1 meio. Se eu quero achar quanto que é 2 elevado a menos 3, a gente tem que dividir o 1 quarto por 2 de novo. Dividir 1 quarto por 2, a gente viu lá anteriormente que vai dar 1 oitavo. Olha só que interessante isso, gente. Se você não entendeu, analisa o esquema aqui, volta e vai de novo. Porque isso aqui é importante a gente entender o porquê das coisas, né? Às vezes a gente, lá na aula, a gente passa para vocês uma matéria e vocês perguntam por que é assim, né? E eu agora estou explicando para vocês por que é assim. Então, presta bastante atenção. Então, agora aqui, ó, 2 elevado a menos 3, quanto que é? 1 oitavo. Olha aqui, eu quero que vocês vejam a relação com a coluna anterior, tá? 2 elevado a 3 é 8. E 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 8. O que aconteceu aqui, gente? Presta atenção, olha só. 2 elevado ao quadrado é 4. 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 4. Olha só, que interessante. O que aconteceu quando o expoente ficou negativo? Basicamente, nosso resultado foi para baixo, ok? Então, aqui, ó, 2 elevado a 1 era 2. E 2 elevado a menos 1 é quanto? 1 sobre 2. Então, olha lá, o resultado foi lá para baixo, ok? Então, percebam o padrão aí do que acontece.
tá? Vamos entender o porquê disso, então. A gente viu aí que 2 elevado a 0 é 1, todo número elevado a 0 é 1. 2 elevado a menos 1, eu acabei de mostrar para vocês ali anteriormente, é 1 sobre 2. Eu escrevi esse 1 sobre 2 aqui de um outro jeito. Eu escrevi ele assim, ó, 1 sobre 2 e o 2 está elevado a 1. Lembra que 2 elevado a 1 é o próprio 2, então essas duas coisas aqui são iguais, tá? São idênticas. Só para vocês entenderem o raciocínio. Por quê? Esse expoente é como se ele tivesse passado lá para baixo, só que ficou positivo. Ó, aqui é 2 elevado a menos 1 e aqui é 2 elevado a 1, só que na parte de baixo da fração. Olha o próximo, 2 elevado a menos 2. A gente viu lá em cima, atrás, né, que é 1/4, ok? E 1/4 a gente pode escrever assim, ó, 1 sobre 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Então, olha só, esse 2 elevado a menos 2 passou lá para baixo, ficou positivo o expoente e para baixo da fração, ok? Vamos ver o próximo. 2 elevado a menos 3, a gente viu antes, que é 1 sobre 8, já tínhamos visto. Só que o 8, ele é exatamente a mesma coisa que 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Então, eu só escrevi de outra forma. Repara que essa potência aqui é basicamente essa que está aqui embaixo, só que com o expoente positivo. Então, qual é a regra que a gente vai tirar disso, tá? Eu quero que vocês pensem bem e entendam. Se o A é diferente de 0 e N é um número natural, a gente vai definir da seguinte forma. Olha só para o esquema aqui abaixo. Eu tenho aqui um número representado pela letra A elevado a um expoente representado pela letra N. E esse expoente é negativo, ok? Expoente é negativo. O resultado dessa potência, que o expoente é negativo, como vocês estão vendo aqui, vai ser 1 sobre a potência com o expoente agora positivo. Repara que aqui o n está positivo, aqui o n está negativo. Por quê? É como se a gente invertesse, né? Eu inverti, esse a elevado a n foi lá para baixo. Só que quando ele vai lá para baixo, o n fica positivo. Um exemplo qualquer, ó, 5 elevado a menos 2. Como que a gente vai fazer isso? Vou pegar o sinal de fração, ok? Vou botar o 1 aqui em cima. E lá embaixo eu vou colocar o 5 elevado a 2. O que aconteceu? Eu peguei essa potência, passei para a parte de baixo de uma fração e o expoente ficou positivo, tá bom? O expoente era negativo, ele ficou positivo e surgiu esse 1 aqui. A gente vai ver de onde que ele surge, ok? Outro exemplo também que a gente pode fazer, ó, ou significa que tanto faz esse jeito ou esse jeito aqui, tá bom? Tanto faz um ou outro. O a elevado a n, olha esse jeito aqui, ó. Se você tiver o menos n, ou seja, o expoente negativo, o que vai acontecer? Você vai imaginar que existe o número 1 aqui embaixo do a, ok? Imagina que existe o número 1 aqui, ó, embaixo do a. Imagine não, ele existe, tá, gente? Embaixo de todo número tem o número 1. O 5, por exemplo, é igual a 5 sobre 1, a mesma coisa, tá? 5 dividido por 1 é o próprio 5. Então, embaixo de todo número, a gente tem ali o número 1 alizinho escondido, tá bom? Então, imagina que tem o número 1 ali. Então, você pode pensar que essa potência que o expoente é negativo, quando o expoente é negativo, o que você vai fazer? Você vai inverter essa potência, você vai inverter essa fração. O 1 vai vir para cima, o a vai vir para baixo e o n vai ficar positivo. Olha o n lá, ó. O n vai ficar positivo para todo mundo. Show? Então, esse também é um jeito da gente pensar. Uma coisa que eu gosto de imaginar. Sempre, vou até escrever aqui, ó. Sempre, perdoe minha letra, tá? Que o expoente é negativo, você vai inverter
a base da potência. Ou seja, esse 1zinho imaginário vai para cima, o A vai para baixo, tá bom? E o expoente vai ficar positivo. Depois que você faz essa inversão, o expoente fica positivo, tá bom? A gente vai fazer exercício, eu acho que isso vai ficar mais claro, tá? Porque às vezes com letras assim, isso pode ficar um pouco confuso na nossa cabeça. Então vem comigo, vamos fazer exercício. Olha isso aí, gente, vamos praticar. Calcule o valor das potências. Todas aqui estão com expoente negativo, tá? Vamos começar pela letra A. 3 elevado a menos 2. Lembra que eu falei para vocês que embaixo do 3 tem o número 1 ali? Embaixo de todo número tem um númerozinho 1 escondido, tá bom? Como o expoente dessa potência é negativo, a gente tem que inverter essa fração, tem que inverter a base da potência. Então, o 1 vai vir para cima e o 3 vai vir para baixo, tá bom? Aí você pode colocar um parênteses aqui assim, ó. E aí, esse expoente aqui, que antes era negativo, vai ficar positivo. Então, eu vou botar só o 2 ali agora, ok? Então, agora, para você fazer, vai ser 1 sobre 3 vezes 1 sobre 3, 1/3, né? Você vai repetir ele 2 vezes, ó, porque o expoente é 2. 1 vezes 1 dá 1, 3 vezes 3 dá 9. Então, esse é o resultado, 1/9, ok? 1/9 é o resultado dessa potência de expoente negativo. Olha a próxima, 10 elevado a menos 2. Se o expoente é negativo, lembra que você vai ter que inverter essa fração, tá? Embaixo do 10, sempre tem aqui, ó, o número 1. Se o expoente é negativo, você inverte a fração. Então, vai ficar 1 sobre 10. Coloca parênteses para você pegar a fração toda. E agora, esse expoente aqui, que era negativo, vai ficar positivo, já que você inverteu a fração, tá bom? Então, agora vai ser 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, de novo, ok? Então, fica 1 vezes 1 dá 1, 10 vezes 10 dá 100. E esse é o nosso resultado. Show? Para aí, tenta fazer, faz de novo, faz no seu caderno, faz sem olhar, e aí você vai praticando mais, tá bom? Letra C, 2 elevado a menos 5. 2 elevado a menos quinta potência, ok? Vamos lá. Embaixo do 2, a gente tem o número 1. Lembra, o expoente aqui é negativo, então a gente vai ter que inverter essa fração. Inverter vai ficar o 1 em cima, o 2 embaixo, ok? E aí, coloco parênteses para pegar a fração toda. E agora, o expoente vai ficar positivo, ok? Tiramos o problema, né? O problema era o expoente negativo ali. Aí, você vai fazer 1 meio elevado a 2. Eu vou fazer de outro jeito aqui agora para vocês verem que dá certo também, tá? Você pode, além de fazer dos dois jeitos que eu fiz aqui em cima, você pode pegar esse expoente e passar pro numerador, lembra que eu já mostrei isso anteriormente, e passar pro denominador também. Como que ficaria? Ficaria 1 elevado à quinta potência sobre 2 elevado à quinta potência também. 1 elevado à quinta potência é 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes, vai dar 1. Que é 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1. Não é mais 1 não, tá, gente? Sobre 2 elevado à quinta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, até chegar no 32, que é a resposta correta, tá? Então, a resposta aqui, ó, 1/32 avos. Próxima, 5 elevado a menos 3. Expoente negativo, o que vai acontecer? Vai inverter, né? Vamos inverter essa potência, ó. Lembra que tem um 1zinho aqui embaixo do 5, tá bom? Então, você vai pegar o 1, trazer para cima, o 5 para baixo. E o expoente da potência vai ficar positivo, tá bom? E aí você pode fazer a técnica também do chuveirinho aqui, né? Ó, você pega esse expoente e leva ele para o 1 e leva ele para o 5 também. Então, ficaria 1 elevado a 3 sobre 5 elevado a 3. 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. 5 elevado a 3, ó, é 5 vezes 5 vezes 5, ok? Que vai dar
125 como resultado, tá? Gente, eu vou fazer um desafio para vocês agora, tá? Vocês vão pausar esse vídeo, volta ele aí onde eu não tinha feito nada ainda, faça esses 4 itens, A, B, C e D, sozinho agora, sem olhar, sem ver resposta, tá bom? Tente por você mesmo, que vai ser muito importante. Às vezes você vê eu fazer, pode ser um pouco fácil você acompanhar o meu raciocínio, mas às vezes você mesmo fazer, você pode encontrar dificuldade. E é aí que você vai se desafiar para encontrar soluções. Então, para um pouquinho, repete isso aí que vai ser importante no seu aprendizado. Bora lá, gente? Vamos ver agora o caso em que a base é uma fração e o expoente é negativo, tá bom? Esse caso a gente não tinha visto ainda. Então, eu tenho aqui o caso de uma base da potência fracionária, ok? E o expoente é expoente negativo. Como que a gente faz isso, ok? Vamos ver o seguinte. Sempre que a gente tiver um caso como esse, uma fração e um expoente negativo, olha a dica aqui. A gente vai inverter a base, lembra? Inverter a base e deixar o expoente positivo. Muito parecido com o que a gente viu agora, antes desse último slide, ok? Então, aqui eu tenho a base 4/3, ok? Para eu resolver essa potência, que o expoente é negativo, primeira coisa, inverte a base. Vou ficar 3/4, ok? A gente vai inverter. 3 vem para cima, o 4 vai para baixo. E a gente vai deixar o expoente positivo. Então, ó, faz aí o parênteses e o expoente que antes era o -2, agora vai ser positivo, apenas o 2. Ok? Então, você inverteu a base e deixou o expoente positivo. Agora, é simples de você resolver. Você pode pegar o expoente e passar para ambos os termos da sua fração. Então, ficaria aqui, ó, 3 elevado ao quadrado sobre 4 também elevado ao quadrado. Você já sabe que 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9, sobre 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, o resultado seria 9/16. Show de bola? Vou mostrar o esqueminha aqui, prático para vocês, olha. Tenho aí o 4 elevado a -2, ok? Como a gente resolve, inverte a base, repara que eu inverti a base aqui. O expoente ficou positivo. A gente pegou esse expoente, passou para o 3 e passou também para o 4, ficando com o esquema como vocês estão vendo a seguir. O 3 aqui ao quadrado é 3 vezes 3, que deu 9. O 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que deu 16. Show de bola? Então, quando a gente tiver uma fração, inverte a base e deixa o expoente positivo, tá bom? Vamos para o próximo exercício, então. Vamos praticar, hein? Olha o que a gente tem aqui. Frações em que o expoente é negativo. Vamos lembrar da regra? Vou até escrever ela aqui para vocês, ó. Inverte a base e deixa o expoente, ó, deixa eu colocar aqui assim, expoente positivo, tá bom? Quanto é, letra A, quanto é 2/3 elevado a -1? Já que o expoente é negativo, a gente precisa usar a nossa regrinha aqui, tá bom? Expoente negativo, vou inverter a base, vai ficar 3/2, tá bom? Abre o parênteses aí, deixa ele certinho. E o expoente agora vai ficar positivo, vai ficar apenas o número 1, show? Agora, todo número, você sabe, né? Eu tenho aqui, ó, 3/2 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Lembra disso? Só vou repetir ele uma vez. Então, aqui, ó, a resposta é o próprio 3/2. Vou repetir a fração apenas uma vez, ok? Resposta tá ali. Letra B. A gente tem 1/2 elevado a -3. 1/2 elevado a -3. Já que o expoente é negativo, a gente precisa usar a nossa regra. Inverter a base, ou seja, vai ficar 2/1, ok? Inverti a base e agora eu vou deixar o expoente positivo, ó. Deixei o expoente positivo.
Agora, a gente vai resolver essa situação. Vai ficar 2 elevado a 3 sobre 1 elevado a 3 também, ok? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2 sobre 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1 mesmo, né, pessoal? Vamos botar o resultado aqui embaixo. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, sobre 1. Aqui você ainda pode simplificar mais ainda, né? 8 sobre 1 é 8, é o próprio 8, né? Que é 8 dividido por 1. Então, tá aí o resultado de mais um exercício, tá? Vamos continuar aqui que tem mais exercício para a gente poder fazer. Para a gente finalizar essa parte aí de potências, que a base é fração e o expoente é negativo, vamos fazer a letra C e a letra D, ok? Tenta fazer aí você primeiro, depois vem para cá que eu te ajudo, tá bom? Bora? 3. Então, vamos lá, gente. Olha só, letra C, eu tenho aqui 5 meios elevado a menos 2, tá? 5 meios elevado a menos 2. O que a gente vai fazer nesse caso? Lembra que o expoente é negativo, então a gente precisa deixar ele positivo. Para isso, eu preciso inverter a fração, tá? Então, vai ficar 2 quintos, lembra? Estou invertendo a fração. E o expoente vai ficar positivo. Esse expoente vai passar, olha, para o numerador e para o denominador da minha fração. Então, a gente vai ter 2 elevado a 2 sobre 5 elevado a 2, ok? 2 elevado a 2, já vou fazer direto que você já sabe, dá 4. E 5 elevado a 2 dá 25, tá? 5 vezes 5. Então, tá aí nossa resposta da letra C. E vamos fazer agora a letra D, para fechar essa parte. Quanto é menos 7 quartos elevado a menos 2? Repara que eu acrescentei uma coisinha aqui, que é esse sinalzinho de menos ali, para complicar só um pouquinho a nossa vida, né? Já não tá nada difícil não, mas a gente complica um pouquinho mais. O que a gente vai fazer nesse caso, gente? Lembra, olhe para o expoente. Esse expoente aqui é um expoente negativo, ok? Expoente negativo. O que a gente faz quando o expoente é negativo? A gente inverte a fração, ok? Então, eu vou inverter essa fração aqui. O sinal de menos vai permanecer ali, eu não vou mudar ele, só vou inverter a minha fração, já que a fração já é negativa. Então, a gente vai ter o seguinte, ó, menos, repete o sinal de menos, se não muda o sinal dele agora, por favor. E o 4 vem para cima, o 7 fica embaixo e o expoente, então, agora vai ficar positivo. Agora sim, tá bom? A gente tem um caso aqui de uma potência, olha só, em que a base dela é negativa e o expoente agora é positivo, tá bom? Lembra que a gente já viu esse caso? Quando a base é negativa e o expoente é par, olha que interessante, tá? Lembra que a gente só fala de par e ímpar em números positivos, tá bom? 2, 3, 4, menos 2, menos 3, não tem sentido de par ou ímpar aqui, ok? Então, aqui o expoente é par. Logo, o resultado da minha potência vai ser positivo, tá bom? Base negativa, expoente par, resultado positivo. E aí, o 4 vai trazer o expoente 2 para ele e o 7 também vai trazer o expoente 2 para ele, para vocês resolverem isso. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. E já aqui embaixo, 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7, que vai dar 49. E tudo isso aqui, um número positivo, ok? Lembra disso. Aqui a gente passou por algumas etapas e construiu com várias coisas que a gente já viu anteriormente, tá bom? Então, aqui a gente está começando a acumular os conhecimentos. Fechou? Até a próxima, então, gente.